que na democracia é isso, e eu então enviei ao douto procurador dessa casa, o doutor Paulo César Ribeiro, para que ele emitisse parecer para que nossa decisão não suscitasse a menor dúvida e que deixasse os senhores vereadores com a consciência tranquila de que estava cumprindo fielmente o que determina a lei. Senhor presidente? Pois não. Só um esclarecimento para mim, inclusive, o senhor vai botar em votação o pedido para que seja criada uma comissão. Isso. Para abertura ou não. Isso, certo. Só para criar uma comissão para ver se realmente tem ou não, né? Não, nós vamos colocar em votação se aceita o pedido dos senhores para que se for assim, cria ou não uma comissão. Isso. Exatamente. Porque as pessoas pensam, às vezes, que já está se botando em votação impeachment da prefeita, né? Nós vamos votar aqui agora só a solicitação de abertura ou não. Se os vereadores acharem que tem material pertinente para se abrir, vota pelo sim. Se os vereadores acharem que não, vota pelo não, democraticamente. Então, nossa missão será se nós iremos aceitar ou não a denúncia. O parecer, diga-se de passagem, muitíssimo bem avalizado, é extenso. E eu vou ler somente os tópicos principais que esclarece, de uma vez por todas, o rito que sofrerá a sessão. Primeiro, o procurador fala no rito aplicado ao processo de cassação. São infrações políticas administrativas do prefeito, as previstas em lei federal, e o prefeito será julgado pela prática de infrações políticas administrativas perante a Câmara. O regimento interno da Câmara dispõe no artigo 267 que o prefeito e o vice-prefeito serão processados e julgados pela Câmara nas infrações políticas administrativas nos termos da lei orgânica, artigos 76 e 78. Já os artigos 268 e 269, que tratam do processo de cassação do prefeito, praticamente reproduzem os dispositivos do artigo 5º do Decreto-Lei 2001/67, quanto ao rito aplicado ao processo de cassação do mandato do prefeito. Então fica bem claro, pelas colocações do douto procurador, de que o que norteará a nossa discussão será o Decreto-Lei 2001/67. Mais adiante, o procurador coloca uma doutrina de José Nilo Castro, que define as infrações políticas administrativas. Mais adiante, bom, então chegamos na legitimidade ativa dos denunciantes. O inciso 1º do artigo 5º do Decreto-Lei 2001/67 confere legitimidade ativa para o oferecimento de denúncia, entre outros, a qualquer eleitor. A denúncia escrita na infração poderá ser feita por qualquer eleitor com a exposição dos fatos e a indicação das provas. Então, a ação é legítima. Os denunciantes juntaram certidões do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, e Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, TRE Bahia, comprovando a qualidade de eleitor de todos, portanto, demonstra a legitimidade ativa. Da denúncia. De posse da denúncia, o presidente da Câmara, na primeira sessão, determinará sua leitura e consultará a Câmara sobre o seu recebimento. Decidido o recebimento pelo voto da maioria dos presentes, na mesma sessão, será constituída a comissão processante com 3 vereadores sorteados entre os desimpedidos, nos quais elegerão desde logo o presidente ou relator.
O presidente da Câmara é obrigado a determinar a leitura da denúncia e a suscitar o voto dos vereadores sobre o seu acolhimento, mesmo que a considere inepta. Então, a minha consideração de que as provas não eram conclusivas e que, no meu pensamento, na minha leitura, o pedido carecia de substância jurídica e, consequentemente, seria inepta, cai por terra. Mesmo eu achando que é inepto, eu tenho que colocar a votação no plenário. Pois se ele fosse dado subtrair certa denúncia ao conhecimento da deliberação da Câmara, ficaria com as rédeas do processo e poderia deliberadamente ou não frustrar por inteiro a vontade da lei. Isso, a toda evidência, lhe é defeso. Não possui o presidente da Câmara, no particular, a faculdade de submeter a denúncia à Câmara, mas é obrigado, qualquer que seja a denúncia, correta ou incorreta, sob o ponto de vista formal. Outra dúvida que nós estamos aqui agora tirando. O plenário da Câmara, constituído pela maioria dos vereadores presentes na sessão, mas pelos 2/3, é que pode receber a denúncia, no exercício de sua vontade, aqui soberana, cujo resultado, quanto à conveniência ou justiça da medida, é de natureza política administrativa. Então fica tranquilo e posto de que, para que seja aceita a denúncia, terá que ser pela vontade de 2/3 dos senhores vereadores. Do quórum para recebimento da denúncia. Alguns dispositivos do Decreto-Lei 2000/67 foram derrogados, ou seja, abolidos, entre eles o que prevê o quórum de maioria dos presentes. Parágrafo 2º do artigo 5º. Para receber a denúncia, em face do artigo 83 da Constituição Federal, que ampliou o quórum para admissão de acusação contra o Presidente da República para 2/3, portanto, o quórum de 2/3 deve ser aplicado para recebimento de denúncia no processo de cassação de mandato de prefeito em face do princípio da simetria. Admitida a acusação contra o Presidente da República por 2/3 da Câmara dos Deputados, ou, no nosso caso, da Câmara dos Vereadores, será ele submetido ao julgamento perante ao Supremo Tribunal, no caso dos deputados, das infrações penais comuns ou perante ao Supremo Federal, no caso dos deputados, no seguinte de responsabilidade. Aqui fala sobre o princípio da simetria. Aqui fala sobre a formação da comissão processante, que será composta de 3 vereadores sorteados entre os desimpedidos, que elegerão o presidente e o relator. Aqui fala de imposto da denúncia, o presidente da Câmara, na primeira sessão, determinará sua leitura e consultará a Câmara sobre o seu recebimento. Já tratamos sobre isso. Então, senhores vereadores e senhora vereadora, lida a denúncia da primeira sessão ordinária, o plenário decidirá sobre o seu recebimento e, se favorável, será constituída por sorteio na proporção da representação partidária a comissão processante com 3 vereadores titulares e sem impedimentos para o caso que elegerão o presidente e o relator. Aí fala da instrução e julgamento do processo e vamos então tratar da conclusão do parecer do novo procurador. Diante do exposto, entendo que a referida denúncia deve ser submetida ao plenário para deliberar sobre o recebimento ou rejeição, observando-se os procedimentos previstos no Decreto-Lei 2000/67. É o parecer salvo melhor julgamento, GQ 22 de maio de 2014, Augusto César Almeida Ribeiro, Procurador Jurídico AB 9.772. Cadê o procurador?
Após uma breve consulta ao doutor procurador, eu ponho em votação os vereadores que votarem favorável à abertura do processo de cassação de Sua Excelência, a prefeita Tânia Brito. Não. Peço, venha e desculpa aos companheiros, motivado pela enorme, não é, emoção. Talvez seja o contrário. Não, e diante de defender os interesses da prefeita. Não, e diante porque estou claro o regimento. Não, foi apenas eu coloquei mal. Os vereadores que votarem acolhendo a denúncia deverão votar sim. Os vereadores que não acolherem a denúncia deverão votar não. Alguma dúvida? Acabou a dúvida, doutor Joaquim? Vamos passar a palavra à Sua Excelência, o vereador Pepe de Lalá, para a chamada nominal dos senhores vereadores. Vamos dar início à chamada nominal, já que já ficou bem claro o sim ou não. Vamos dar início com o vereador Soldado Gilvan. Sim, Excelência. Vereador Dorival Júnior. Não, Excelência. Vereador Colorido. Não, Excelência. Vereador Neto da Água Já. Não, Excelência. Vereador João Cunha. Vereador João Cunha. Fala bonito, minha cara. Não, Excelência. Vereadora Meire Lopes. Não, Excelência. Vereador Chico de Alfredo. Não, Excelência. Vereador Josué Menezes. Não, Excelência. Vereador Dr. Vanderlei. Não, é. Vereador Davidson. Não, Excelência. Vereador Ivan do Leite. Não, Excelência. Sim. Vereador Tio de Valdez. Sim, Excelência. Sim, excelência. Vereador Abraão Almeida. Sim, Excelência. Vereador Joaquim Caires. Sim. Vereador Manuel Gomes. Não. Vereador José Simões. Não, Excelência. Vereador Beto de Lalá. Não, Excelência. Como não foi alcançado o que a lei determina de 2/3 dos vereadores desta casa para aceitação da denúncia, com
determino que seja arquivado